Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias. E hoje o bate-papo é sensacional. Vocês conhecem a LGPD? A LGPD começou aí, entrou em vigor efetivamente em 2020. Foi pensada, foi realmente sancionada em 2018, justamente por causa da pandemia. Demorou um pouquinho mais para entrar, até para também, não só para a pandemia, mas também para dar um pouco mais de tempo para as empresas se prepararem para ela. Ela efetivamente começou em 2020 a funcionar, digamos assim. E aí fica a dúvida, que eu tenho certeza que você deve ter aí também. Como é que está indo a LGPD até agora? A gente está falando que ela começou em 2020, e nesses 2, 3 anos, porque a gente tem um relatório muito bacana, que é justamente o que a gente vai conversar aqui hoje, a respeito do relatório do ciclo de monitoramento que a NPD lançou. Eu vou perguntar para o meu convidado se foi este ano que ele lançou com relação a 2022 ou se esse relatório é 2022. Mas lançou-se um relatório a respeito de tudo que aconteceu no ano de 2022. Ô Ayrton Fernandes. Olá. Tudo certinho? Tudo em ordem. Então tá Tudo bom. bem. Me corrija. Quando foi lançado? Foi lançado este ano? Foi lançado esse ano, 18 de agosto, referente a 2022. Boa. Então Boa. é o histórico de 2022. Boa. Tá valendo uma. Primeiramente, deixa eu falar um pouco do seu currículo aqui, que é um currículo muito bacana, inclusive. Especialista em segurança da informação e DPO há mais de 7 anos. Membro da Associação de Investigação de Crimes de Alta Tecnologia. Membro da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados. E também consultor em segurança da informação e crimes cibernéticos na Polícia Federal. Eu escolhi o cara certo aqui, né? Espero, né? Puxa vida. Vamos lá, né? Vamos fazer o máximo aí, né? Exato. Há quanto tempo você está nessa parte de cibersegurança? Eu atuo já com cibersegurança há 30 anos já. Era com lança, né? Era com pedra, né? Estilingue. A gente brinca que era de uma época que não se falava em segurança da informação. Sim. Propriamente dita. Na verdade, 30 anos atrás, até conceitos de tecnologia ainda não eram tão aprimorados. Exato. Como são hoje. Desde aquela época eu já atuava já. Boa, boa. Não, é ótimo, porque a gente estava se conversando, eu vi a postagem que você fez a respeito do relatório, falei, poxa, deixa eu dar uma olhada. Fui dar uma olhada no seu currículo, falei, caramba, tá aí um tema bacana para o podcast, para justamente falar um pouco a respeito de como que está o andamento da LGPD obviamente, junto com a NPD, porque é a Agência Nacional de Proteção de Dados, então é o órgão que basicamente controla isso, digamos assim, para saber como é que está indo. E aí eu quero trazer aqui, antes da gente efetivamente entrar aqui no relatório, que a gente trouxe aqui alguns pontos do relatório, e eu queria trazer o seguinte, que há pouco mais de um mês a NPD publicou sua primeira decisão na qual aplicou uma advertência a uma pequena empresa de telemarketing e a condenou ao pagamento de uma multa de R$14 mil pela falta de indicação de encerramento e falta de base legal adequada para as atividades de tratamento realizadas pela empresa. Explica um pouco essa sopa de letrinhas aí, cara. Na verdade, ela aplicou uma multa, né? Ela não chegou a aplicar uma advertência, ela aplicou uma multa, um valor irrisório, é uma empresa no Espírito Santo, pequena até. Tem mais um motivo aí que hoje em dia ele é muito sério e as empresas não levam em consideração. Um dos motivos da penalização também foi a falta de encarregado de dados, o famoso DPO. Ela não tinha, tá? Então, um dos grandes motivos também foi esse. E isso é importante por quê? Porque a lei obriga toda empresa a ter um encarregado de dados pessoais nomeado. Então, hoje, o número no Brasil, na verdade, de empresas que estão atuando, de fato organizando a proteção de dados, gira em torno de 40%. Então, ainda é muito pouco. Se imaginava que tinham 50%, 60%. Em alguns números estão sendo levantados, eles se divergem um pouco, mas gira mais ou menos em torno disso. Entre 40% e 45% que de fato estão fazendo alguma coisa. E a falta de DPO é um fator muito crítico, não só pela exigência legal, mas é o profissional que conhece, né, do métier e que pode ajudar de fato a empresa a organizar toda a questão de proteção de dados. E um outro fator importante, tem que levar em consideração um profissional que de fato esteja adquirindo experiência. Sim. Por que adquirindo experiência? Porque o encarregado de dados é uma profissão hoje reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações. Então é reconhecida pelo governo. Isso quer dizer o quê? Pode ter registro em carteira. E hoje, profissional de encarregado de dados, você praticamente não tem no Brasil, você não tem no mundo e no Brasil menos ainda. Nós estamos falando que isso iniciou em 2016 na Europa. Super novo. Existe. Na América Latina nós temos leis de proteção de dados de 1970, 1980, mais antigas. Mas o conceito é um pouco diferenciado. Igual a nossa, né, ou nós igual a GDPR na Europa.
Então, hoje, profissional com experiência é pouco. Hoje você não encontra ninguém com 10 anos de experiência em proteção de dados. Então, é difícil você falar que eu vou contratar um DPO, um encarregado de dados, com experiência. Mas você tem que olhar para aqueles que, de fato, estão atuando, que estão se desenvolvendo. Por que isso? Porque está muito comum a empresa nomear internamente alguém. Então, ela divide, né, a atividade dela. Divide uma cadeira de divide TI, uma talvez. cadeira de TI, jurídico, governança. Hoje tem de várias áreas. Mas esse não é o grande problema, né? É lógico, você tem o problema de sobrecarregar o profissional, mas o grande problema é esse profissional não tem conhecimento. Aí ele vai partir. Uma coisa que nós falamos muito, lei não se discute, aplica-se. Discute em tribunal. Então, assim, o que a lei exige, nós vamos aplicar. Agora, quando falamos de proteção de dados, ela explode, ela vai muito além disso, né? Tem toda a parte de questões de boas práticas, de segurança da informação, de governança de dados, de aplicabilidade, de análise de terceiros. Então, você tem um arcabouço muito grande de ações que este profissional ele não vai saber aplicar. E aí a empresa tem a falsa ilusão de que ela está ok, está adequada. E descobre, como foi o caso aí dessa do Espírito Santo. Nós tivemos agora essa semana uma nova autuação, que foi o Instituto de Assistência Médica dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, o IANSP, onde ele recebeu, por enquanto, uma advertência e foi baseado em uma denúncia de 2022, do ano passado, onde um paciente teve os dados dele vazados e investigaram, enfim, de fato encontraram. E aí, no questionamento com o encarregado de dados, parece que não soube, enfim, determinar. Ela tem um prazo para organizar o IANSP, né? Mas ele recebeu só uma advertência. Né? Tá. Isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente está falando aqui de uma pequena... Tanto que ele cita na reportagem uma pequena empresa de telemarketing que recebeu uma multa de R$14.400. É um valor relativamente pequeno, mas também ele está relacionado ao faturamento deles. Relacionado ao faturamento. Que o máximo é R$50 mil. 2%, não, 2% do faturamento do grupo. No máximo R$50 mil. A 50 milhões de reais. Milhões. E aí isso é importante para as grandes empresas aí. É o grupo da empresa. Então, se essa empresa está sendo autuada, vai ser multada financeiramente, eles vão olhar o grupo, se são 10 empresas, eles vão pegar 10 empresas o faturamento bruto do ano anterior. Eles pegam do grupo. Eles pegam do grupo e do ano anterior. E aí aplica, né, os 2% se limita até 50 milhões. E o problema não é nem só o valor. Você imagina a sua empresa ser autuada 1 milhão e você vai descobrir que o que está sendo feito não está sendo feito adequadamente. E aí você tem aqueles vários relatórios, né, que os DPOs entregam, que olha, 80%, 90%, 100% de adequação. Um dos papéis do DPO, acho que talvez um dos principais papéis do DPO, é entender quais são os pontos de gargalo da empresa com relação à gestão de dados, né? A gente fez aqui há pouco tempo nós estamos compliance LGPD, há pouco tempo a gente fez isso, então temos um DPO também. E isso que eu acho que é o mais importante. O DPO é como você falou muito bem, é o cara especializado que vai conseguir entender, conversar com todas as áreas para entender se aquelas áreas trabalham com algum tipo de dado sensível, pessoal, né? Dado pessoal. É exatamente isso. Então, quer dizer, no final das contas, serviu para esse valor provavelmente está muito relacionado ao fato de eles não terem, como você falou bem, um DPO lá. Né? Isso contribui muito, porque, na verdade, você acaba não tendo uma visão como está tudo. Né? Sim. Mostra mais organização. Exato. As empresas falam muito, mas eu não trato, principalmente quem trabalha B2B, né? Não tem B2C. Sim. Eles falam, não, mas eu não trabalho com consumidor final, então eu não tenho que me preocupar. Toda empresa tem recursos humanos e tem colaboradores. E você tem dados pessoais ali dentro. Isso, inclusive, é um grande fator, um grande motivo que os advogados da área trabalhista estão usando em ações trabalhistas. Né? O de questionar a empresa o que ela está fazendo com os dados pessoais dos seus colaboradores. E aí nós temos contratos de trabalho tem que ser aditivado, tem que ter cláusulas de proteção de dados ali dentro, toda a parte de benefícios que são concedidos, ou seja, os compartilhamentos dos dados com planos de saúde, empresas de benefício de alimentação, tudo isso tem que ser mapeado, tem que ser registrado. A lei obriga o DPO tem que manter tudo registrado. Né? Existe uma ferramenta mais comum e a melhor, que é o ROPA, né? Que em livre tradução aí, o Relatório Operacional de Tratamento de Dados Pessoais, onde nós vamos olhar processo por processo e aí determinar o que ele é feito, os sistemas que estão envolvidos, base legal que sustenta. E muitas empresas não têm essa visão. Então é isso que a empresa tem que olhar. Ela, no mínimo, ela tem os recursos humanos dela. Ela pode não ter um B2C, mas ela tem os recursos humanos dela. E como ela está tratando isso? E isso está indo para uma outra situação problemática, vai para a justiça. E aí o que acontece? Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade administrativa. Ela vai penalizar, fiscalizar e penalizar a empresa.
E nada impede dessa pessoa mover uma ação no judiciário. Então a empresa pode ser penalizada 2 vezes, pela autoridade fiscalizadora e pela justiça, com indenizações, seja lá o motivo que for determinado. Então a empresa pode ser penalizada 2 vezes. Sim, e ela não está observando, a maioria no mercado não está observando isso. É uma perda gigantesca. E no final, quer dizer, as empresas, você falou muito bem, as empresas têm essa percepção de que, poxa, eu não lido com B2C, não tem uma base tão grande de pessoas. Mas, na verdade, vazou uma pessoa já é um problema, certo? É um problema. Hoje é um problema. Hoje, às vezes, nós pegamos alguns relatórios aí que falam, não tivemos vazamento, tivemos poucos, o nosso risco pode vazar 10, 15. Um vazamento, ele é um problema. Né? Porque, dependendo principalmente do setor, vamos sair dos setores mais críticos, saúde e tudo, se for olhar para a indústria, por exemplo, se você tiver vazado um dado de um colaborador que, porventura, ele tenha filhos menores de idade ou alguma criança, né, PCD, né, imagina isso na mídia. Imagina isso vagando por tudo quanto é lugar. Imagina uma festa que a empresa organiza, que traz, muitas empresas fazem isso, trazem os filhos ou trazem escolas para dentro, grava, faz vídeo, tudo, e isso vaza. Você tem ali 15, 20 pais ali, né, que são 15, 20 crianças às vezes, ou até mais, você tem 15, 20 pais ali que vão estar vendo a foto dos filhos deles para tudo quanto é lugar. E nós temos a inteligência artificial que veio muito para ajudar, mas como tudo na tecnologia, sempre tem o lado negro da força. Claro, né? claro. Que você mexe numa imagem, num vídeo que só a perícia consegue determinar que aquilo foi falsificado. E até aí o estrago foi grande. E a origem é o vazamento de uma foto, muitas vezes. Então, isso ainda precisa ser levado mais a sério. Precisa entender que esse fator de proteção de dados é muito grande, o que não é novidade. Se nós olharmos, nós temos questões de proteção de dados no nosso Código Civil, na nossa Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Sim, enfim. exato. Nós temos várias leis exato. que tratam, de alguma forma, a proteção de dados. O que acontece é que nós temos uma lei criada agora em 2018 que trata exclusivamente. Então isso não é novidade e não deveria ser tão problemático as empresas tratarem. Exato, exato. Boa. Bom, legal. Vamos trazer aqui alguns insights, cara, que eu achei umas coisas bem legais que estão no relatório. Aliás, eu vou deixar no link desse podcast aí o link para o relatório, tá? Vamos começar aqui. Alguns números da LGPD de 2022. Foram recebidos em 2022 1.045 requerimentos entre denúncias e petições de titulares e 287 comunicações de incidentes de segurança, além de terem sido instaurados 15 processos de fiscalização e 8 processos administrativos. Cara, 1.045 é bastante coisa. Bastante coisa. O que está acontecendo aí? Isso está ficando mais evidente por causa da LGPD? As pessoas estão conscientes com relação à lei? Ou seja, porque o ponto fundamental, se ouve falar muito da LGPD, mas, por exemplo, não se fala muito de onde se denunciar. Né? Eu não vejo isso com... As campanhas de Exato. de divulgação, na verdade, na mídia em geral, ainda não existem. Exato. A gente praticamente não vê. Como que acontece isso? De onde que sai esses 1.045? Porque se é 1.045, a gente está falando de incidentes que provavelmente no Brasil devem ser muito maior do que isso. Sim. Né? Porque isso é o que chegou na NPD. Sim. Né? Agora a intenção é que isso cresça cada vez mais, certo? Exato. Qual que é o risco para as empresas em geral com isso crescendo? Por que esses números também são grandes, né? A maioria dessas denúncias, a grande maioria, eu trouxe as minhas colinhas aqui, a gente está falando aí de mais ou menos em torno de 40% é setor público. Isso. Então, o que acontece, né? É o cidadão denunciando o setor público, o que é comum, porque é o que fica muito em evidência, né? Os sites do governo em geral, dos governos em geral, eles estão colocando muita informação de proteção de dados. Então, a pessoa, quando olha aquilo ali, ela encontra um caminho. Sim. Na iniciativa privada, isso ainda é pouco. Né? Os números dizem isso daí. Estou falando de 7%, 8%, 10%, aí, no máximo 20% do setor privado. Por quê? Porque também as campanhas de conscientização ainda praticamente não existem. Nós não vemos campanhas de conscientização de proteção de dados, de tratamento na mídia, Exato. exceto feito pela iniciativa privada. Então, nós temos bancos fazendo isso, operadoras de que praticamente celular. dizendo que eles têm um bom compliance de controle de dados, mas não dizendo exatamente como mas assim, eles estão trazendo à luz o termo. Sim, né? claro. Agora, uma campanha institucional organizada pelo governo, tudo, nós não temos.
Então, assim, a população ainda não conhece direito de proteção de dados. Nós estamos chegando no fim de ano agora. O que é mais comum é chegar no comércio, a famosa pergunta, que não é muito certa, mas enfim, acho que é para outro momento. Quer CPF na nota? Ah, eu quero, então vamos fazer um cadastro. Não tem que fazer um cadastro. A lei, nesse momento, ela é bem clara, né? Para a finalidade a ser atingida, você tem que ter a proporcionalidade. O que eu quero dizer com isso? Para emitir uma nota fiscal, eu só preciso do seu CPF. Eu não preciso do seu nome, endereço, nome da mãe, enfim, do cachorro, do vizinho, nada disso. E as pessoas entregam esses dados. O brasileiro, ele é muito solícito. Sim. Hoje é comum, qualquer lugar que você for, verdade. qual o seu CPF? E de cada 10, eu acho que 9 vão dizer qual é o CPF. Se você pegar um norte-americano, por exemplo, pedir o número do seguro social dele, cara, ele vai relutar, ele vai perguntar e mesmo assim é capaz dele entregar, porque ele entende a complexidade disso, né? Os nossos documentos, RG, CPF, desde o início do ano foram alterados. Na verdade, nós passamos até agora o registro geral único, que o número desse registro geral único agora passa a ser o que a gente conhece como número de CPF. Sim. Por uma questão simples, né? RG hoje você pode ter 27 RGs, né? Estados mais Distrito Federal, e os sistemas não são integrados. Então é muito comum aí para questão de crime em geral. Então, o CPF não, ele é o número único. Então o governo alterou, são, se não me engano, 10 anos para de fato essa chave virar de vez. Mas muitos que estão tirando documentação nova já estão tirando com essa nova formatação. E a outra ideia é, debaixo de um único número, ele ser uma chave principal e estar atrelado a todos os demais. Então, aí sim, número do seu certidão de nascimento, os homens, certificado de reservista, plano de saúde, carteira de trabalho, existirão os números, mas através dessa chave única eu consigo encontrar todos. E aí nós partimos de uma cultura que, se você for comprar um cachorro-quente na esquina, o cara pedir o CPF, você dá. Sim. O cara vai ter acesso a toda uma história da sua vida. Bom, aqui a gente tem aqui tem um outro dado bacana, que é necessária a comprovação de que foram previamente submetidas ao controlador e não solucionadas. Bom, 31%, de 31%, ou seja, 141 denúncias não fizeram qualquer contato prévio com o controlador. Isso me assustou. Controlador, seja ele comprovado por meio de documento ou de declaração, e 22% não apresentaram qualquer evidência comprobatória de que não houve atendimento aos direitos previstos na LGPD. Cara, peraí, tá acontecendo... Eu tô saindo denunciando a torta-direita, é isso? Aí é meio que a cultura, né, que tem isso, né? Eu vou denunciar porque, às vezes, eu não gostei do que me falaram no telefone. Na área de saúde, o que acontece? Tem-se muita reclamação dentro das áreas de proteção de dados, vem muita reclamação de exames. Eu estou no laboratório, fiz um exame e falei, olha, eu quero tirar meu exame de novo, a minha senha não está dando certo. Isso vai para o encarregado de dados. O que o encarregado de dados tem a ver com isso, na verdade? Nada. Neste momento, nada. Se tiver um vazamento de dado dele, do exame, aí tudo bem. E aí o que acontece? Você responde para a pessoa e direciona ela para outra área. Fala, agradeço, né, comigo, é com essa área X. A pessoa vai e denuncia. Eu não fui atendida à proteção de dados na empresa. E aí, por que isso? De novo, falta entendimento, cultura. Se você quer pegar o seu exame e não está conseguindo, você tem que falar com o suporte ou com a área de atendimento, né, o SAC e tudo. O encarregado de dados, ele vai tratar do seu exame se ele tiver um vazamento. Se você falar que, olha, eu encontrei meu exame jogado no chão ou na internet e tudo. E as pessoas não aceitam, né? Hoje em dia, o ser humano lidar com pessoas é complicado. Sim. E aí isso gera esse tipo de denúncia. A autoridade, pelo menos agora, ela organizou essa análise no sentido de que, olha, antes de você me denunciar, converse com a empresa, alinhe com ela, tente resolver com ela. Mas a maioria dos casos, a pessoa nem sequer falou com a empresa. Ela, por algum motivo, achou que tinha que denunciar, denunciou e morreu por aí. A autoridade não é que ela não está dando visão, tá? Mas ela está tomando cuidado de, assim, eu não vou colocar esforços numa denúncia dessa, porque não necessariamente pode ser uma denúncia, inclusive, né? Pode ser algo, a pessoa saiu da empresa, está descontente com a empresa e resolveu fazer uma denúncia de algo que ela nem sabe que existe, ou às vezes até existe. Então a autoridade está tomando cuidado até para não ter famosas denúncias aí falsas, né? Então ela vem gastando um tempinho em cima disso também. É um número interessante, né?
eu realmente, quando eu estava lendo o relatório, eu falei, caramba, tem bastante gente que acho que está simplesmente colocando lá qualquer coisa e achando que... eu acho que tem uma relação muito próxima disso que você está falando. As pessoas saem meio chateadas com qualquer situação que tenham vivido, mas também fazendo coisa de forma totalmente arbitrária. Eu não... Acho que de 1045 talvez tenham sido sei lá, as denúncias que foram aproveitáveis. Eu acho que imagina deve ter um monte de coisa lá que não... Não, tem bem mais que isso, tá? Essas daí, de fato, é isso. É o que foi mais aproveitável, que de fato a autoridade olhou e falou, olha, isso daqui cabe uma investigação, cabe uma análise. Sim. Os demais, ela achou que não tem, que não era. Tem muito. E a gente demais. sabe que, como eu estou dizendo, tem casos, por exemplo, da pessoa tentar um atendimento médico na área pública e não conseguir agendar e ter feito uma denúncia na autoridade nacional. Não tem sentido, entendeu? E aí vai, né? Às vezes vai um palavreado, né, legal sim, ali, né? Sim. Xingando Deus e o mundo. Não é trabalho da autoridade de proteção de dados, né? Exato. Da área de saúde. Então falta ainda muito essa cultura, esse direcionamento. A gente sabe que isso é longo prazo, isso não se resolve do dia para a noite. Precisa começar. E é muito específico, eu acho que é uma típica coisa. É como a lei do consumidor. Ela entrou, demorou para pegar. Né? Hoje ela é muito forte, né? O Procon tá aí para dizer isso, é muito, muito forte. Eu acho que talvez seja a mesma coisa para qualquer lei. Porque também não é uma coisa muito simples. A pessoa está bastante ciente do que é um vazamento de dados, o que é dado sensível. Então, tudo isso leva a um aculturamento necessário, né? O que a gente não vê sendo feito com tanta facilidade. A gente vê, como você falou bem, algumas instituições financeiras que vêm até a TV dizendo, olha, não, nós temos... aqui o nosso dado, o seu dado é sigiloso e tudo mais. Ok, mas o aculturamento eu acho que tem que ser por parte do governo, talvez. Tem uma propaganda boa de uma dessas instituições, né? Que a pessoa está no telefone, eu tentei fazer isso, é golpe. Não, mas ele também disse é golpe. Não, mas é golpe. Aí o cara começa a não falar nada, só pensar, é golpe, é golpe. Então, assim, tá tentando trazer, lógico, mostrar o lado institucional, né? Falar, olha, eu ofereço segurança. E aí, em geral, não é só proteção de dados, segurança da informação também, né? Que é um problema hoje cada vez maior. Sim. Mas também trazer a cultura, que esse tipo de informação que estão te buscando, que estão ligando para você o tempo inteiro, é dado pessoal e é risco. Né? Você hoje fornecer o seu dado, como era antigamente, é um risco. A engenharia social, que é um tipo de golpe, né? Ou seja, a pessoa entra em contato e eles são muito bem preparados, né? Começam a te fazer perguntas que você começa a responder e ela vai dando gancho para as outras perguntas e com isso ele vai extraindo. Sim. Antigamente se falava muito do idoso. Não, o idoso cai, o idoso cai, o idoso cai. Todo mundo. Em uma pesquisa hoje, abaixo de 35 anos, se eu não me engano, hoje a engenharia social já responde por 38%. Então, assim... Abaixo de quantos? 35? 35 anos. Caramba. Então, assim, isso está crescendo muito. E é um público digital. Abaixo, hoje em dia, dos 35 anos, é um público que nasceu com a tecnologia. Né? Eu sou de uma época que a internet não existia ainda. Né? Então, eles nasceram com isso. Né? Telefone. Então, a princípio, não deveriam, né? Ou pelo menos deveriam estar mais atentos com isso. E não. Acontece muito nos jogos em comunidades. As pessoas estão colocando os nicknames deles, mas em algum momento, vamos conversar? Vamos. E abre um outro chat, e o cara dá o telefone dele, e aí vai. Isso é engenharia social também. Então, como já diria o cara lá do Tinder, né? O golpista do Tinder. Então. E essas situações, a gente brinca bastante, mas esse pessoal é preso, é solto, ou ainda continua respondendo processo, e continua aplicando golpes. Mas por quê? Porque tem muita gente caindo. Sim. O cenário brasileiro hoje, os números, né, cada hora tem números oficiais que falam que nós somos o segundo maior hoje no mundo, outros agora estão dizendo que nós somos o primeiro em crimes cibernéticos. O que é isso? O criminoso descobriu que o Brasil é um grande celeiro, uma grande fonte de renda para eles. Num evento, numa das Big Fours aí que eu participei no primeiro semestre, uma das especialistas estavam falando que isso saiu recentemente também na mídia, só em arrecadação do crime, né? Ou seja, o quanto eles conseguiram trazer de dinheiro para o crime, isso não é policial, ele está girando em torno de $1 trilhão. Ele seria a segunda maior economia no mundo. Exato. Entendeu? Só do que eles estão ganhando em cima disso. E hoje, no Brasil, descobriu que aqui é uma fonte de renda muito grande. Por baixa cultura, e aí cultura inclusive empresarial em segurança da informação, baixo investimento,
né? Mercado financeiro é um que investe bastante, saúde também, mas no geral, baixo investimento. O Brasil está pagando o resgate. Isso é um problema sério. Né? Isso é alertado, Acho que é o maior de todos, inclusive né? pelas autoridades policiais. É a mesma questão de um sequestro de pessoa física. Né? Chama a polícia, não paga, porque isso não te dá garantia nenhuma. Sim. O que o mercado tem que entender, as empresas, é que tudo que é sequestrado digitalmente, ele vai para a dark web. O que você encontra na surf web, na internet que nós conhecemos, é muito pouco. E na dark web, como também na surf, na internet, caiu ali, esquece. Ah, não, olha, você me paga o resgate, eu te devolvo os dados que eu sequestrei, libero os servidores, tudo, e pode ficar tranquilo que não vai ter lugar nenhum. Chama um especialista, entra na dark web, você vai ver que está tudo lá ainda. Então, assim, as empresas têm que criar. A empresa não fica tagueada assim como não atacar? Não. Até porque poucos sabem. O Ransomware, por exemplo, que ficou famoso aí com a pandemia, ele é um RAS, é um Ransomware as a Service, é um serviço. Na Dark Web, você tem o Lockbit, tem o Bit4, você entra, você tem um portal, você contrata o serviço, e na verdade quem faz o ataque é a ferramenta. Então hoje qualquer um pode ser um criminoso, cometer um crime sem ter experiência nenhuma. Sai da empresa, tô brabo, arruma um colega, dá para entrar na Dark Web, o cara comete crime. Isso precisa ser muito trabalhado, entendeu? A cultura da penalização, ela é importante, mas ela não pode ser única. Por que as leis, qual a defesa do consumidor? Por que ele hoje em dia é muito usado? Justamente porque passou-se a penalizar muitas empresas. E aí tem aquilo, quando dói no bolso do investidor, né, ou do empresário, é quando ele começa a olhar. Mas aqui nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos tratando com vidas, queira ou não. O dado pessoal são vidas. Vidas de seus colaboradores, vida da família deles e a sua própria vida. Os seus dados divulgados de forma incorreta pode gerar um prejuízo não só financeiro, mas inclusive físico. De imagem, de saúde, físico, inclusive, também. Vamos para a última pergunta aqui, o último comentário que eu encontrei, enfim, um recorte lá do relatório, que em torno de 20% das denúncias foram realizadas de forma anônima, ou não tiveram sua identidade informada pela ouvidoria, né, nos casos da denúncia, que é o fala.br, que deve ser a ouvidoria aqui. E mais de 38% não possuíam evidências probatórias que comprovassem as alegações apresentadas, que foi o que a gente falou um pouco, né? Quer dizer, mas hoje é possível ser feita essa denúncia de forma anônima. Por que é feita de forma anônima? É uma forma que o governo vem tentando encontrar de incentivar a denúncia. Tá. Ou seja, eu vou denunciar uma empresa e não fico ali caracterizado que fui eu, e eu não posso ter nenhum tipo de penalização, então, ou de sanção dessa empresa. Isso foi feito muito o quê? É aquela denúncia interna. Né? É um funcionário que está vendo que a coisa lá dentro não está funcionando, está errada, ou não tem carregado de dados, ou não tem nada ali dentro, ele poder fazer uma denúncia e não ter nenhum prejuízo contra isso. Existe essa ideia de que, olha, a denúncia anônima ela vai aumentar os índices de denúncias de fiscalização e etc. Existem estados aí, com a denúncia policial, existem estados aí que averiguaram que sim, né, o número de denúncias por serem denúncias anônimas no crime aumentaram, mas não foi nada. Aumenta a veracidade delas? Então, não é tão significativo o número de crescimento. Por quê? Porque as pessoas ainda têm o receio. Será que isso é anônimo? Será que isso, de fato, vai, né, gerar principalmente algo? Então, a autoridade ela seguiu o mesmo caminho, vamos dizer assim, o mesmo conceito de, olha, você pode fazer uma denúncia anônima aqui, nós vamos apurar. O grande problema, que é os números que você falou, o que acontece? Muita denúncia, ela parte, assim, a pessoa nem entrou em contato com a empresa. Ela, por algum motivo, ela achou que tem que denunciar, seja anonimamente ou não, e fez a denúncia na autoridade. E a autoridade questiona, você ligou para a empresa, você tentou falar com ela? Não tentei, mas está errado lá dentro. Não, então peraí, né? Vamos... E isso pode também, é uma forma da autoridade evitar de alimentar aquela famosa cadeia de valores, né? Enfim, de recursos financeiros, aquelas pessoas que estão buscando, na verdade, dinheiro, indenizações. Né? Então é uma forma que ela está evitando. Então é olhar mais para as fiscalizações. Esses números aqui, grande, né? A totalidade deles, ele gira em torno que de fato ela olhou e falou, isso é verídico. Isso precisa ser fiscalizado, isso tem precedentes e tudo mais. E tem um número maior aí que são de situações que, de fato, não levam a nada. Não tinha o porquê estar ali dentro, não teve contato. Sim. E o anônimo, de novo, é uma ideia de aumentar esse número de denúncia. Olhando também para o lado interno da empresa.
Olha, eu vou denunciar. É a mesma coisa das ouvidorias internas, Sim, né? O sim. funcionário vai lá, denuncia. Dependendo do setor, isso funciona legal, mas a maioria dos setores ainda tem aquela desconfiança, né? Exato. Mas a ideia principal da autoridade é essa, é incentivar as pessoas a denunciarem sem ter nenhum tipo de preocupação em sofrer alguma sanção da empresa. Cara, o Ayrton, acho que teria muita coisa pra gente falar a respeito do Bastante. relatório, mas eu acho que a gente pegou alguns pontos fundamentais. Você trouxe alguns insights muito legais. Eu acho que é legal para todos que estão ouvindo a gente, acessem o relatório. Ele mostra um panorama muito, muito bacana de como as coisas estão seguindo. Então, cara, eu quero agradecer, primeiro, por você ter acertado tão rápido, ter vindo aqui conversar com a gente, pelo menos a trazer um pouco mais de transparência e mostrar o que está acontecendo com a LGPD nesses 3 anos aí que ela está acontecendo. Então, só quero te agradecer e obrigado por estar com a gente, passar um pouco dessa informação. É um prazer, obrigado. É um tema que além de eu atuar, eu gosto. Né? Isso traz, principalmente porque eu vejo que isso traz segurança para o mercado e para o cidadão, né? Em geral. E consciência, né? Falta muita consciência. Né? O latino, em geral, não só o brasileiro, a gente tem um pouco de problema de consciência em diversas situações aí. E eu acho que isso é importante. E é um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição aí. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Se tivéssemos tempo, a gente fala muita coisa de proteção de dados, mas imagino. Vamos lá. Deixar para um próximo. Vamos deixar para um próximo, isso. Vamos deixar o gosto ali. Obrigado. Valeu mesmo, obrigado. É isso aí, gente. Novamente, eu vou deixar aqui o relatório, o link para o relatório. É interessante. É um relatório, inclusive, bastante didático, tá? Eu imaginei que seria muito cheio de advogadez lá, mas eu que não ia conseguir entender muita coisa. Mas não, ele é bastante didático, tem muito número interessante, que serve para, como o Ayrton falou mesmo, como consciência para todos nós, entendermos que a LGPD chegou para ficar. E ela é importante. O fato ela é importante. Porque se a gente olhar um pouco para trás do que acontecia antes da LGPD, isso aqui era uma terra. Não só aqui no Brasil, não. Em todo lugar do mundo era uma terra de ninguém. Então, assim, tratavam o nosso dado de uma forma completamente arbitrária. Então, esse que é o ponto. A LGPD, ela é importante, e o Ayrton comentou isso algumas vezes, ela vai crescer cada vez mais. Então, consciência, transparência, entender do que está acontecendo, faz parte de todos nós buscarmos. Beleza? Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.